Pode começar, amor. Cadê o passador? Tá comigo. Então, vai lá. Então aqui essa é a nossa tela dos nossos desafios. Desde o início, a cada aula, nós estamos lançando um desafio para ser vivido por vocês ao longo da semana. E aí eu gostaria de informar mais uma vez que os desafios, eles são cumulativos. Não é porque aquela semana passou que você não conseguiu fazer e na outra semana vem outro, aí você esquece aquele primeiro e foca naquele da semana. Tá? Então você deve se esforçar ao máximo para cumprir com todos os desafios. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil muitas vezes. Requer não só do nosso tempo, mas requer também da gente parar, analisar, observar, olhar para dentro da gente, olhar para o outro com um olhar diferente, mudanças de hábitos muitas vezes, e tudo isso pode ser muito desafiador. E eu Mas quero é ouvir. importante nos esforçarmos ao máximo para cumprir com os desafios, porque é através deles que mudanças reais vão acontecer no nosso relacionamento. E a gente quer ouvir vocês, uma experiência do desafio de vocês, um pelo menos da semana anterior, e se alguém quiser compartilhar de outras semanas que fizeram ao longo dessa semana, a gente fica muito feliz de poder ouvir vocês. Eu não posso compartilhar o meu, porque o meu foi um vexame. Eu fiz um bilhete de amor e recebi um jornal de amor, né? Aí não dá para fazer uma comparação. Mais ou Essa menos. parte a gente fala depois. Eu queria ouvir primeiro vocês. Vamos lá. Ninguém? Aí no Zoom também, se Olha desejarem lá. falar, é só abrir o microfone e falar que a gente vai escutar vocês normalmente. Não Viu, tenham Lucas? vergonha. Sim. Teve um domingo que a gente pôde estudar referente à Folha da Proclamação ao Mundo, em casal. E também um outro folheto que até o bispo da nossa antiga ala deu pra gente, que é aquele da família. E isso pôde fortalecer a gente e aprender mais sobre como a família é tão importante em nossas vidas. Enquanto um casal, ele é essencial no plano de Deus também. E a importância que o evangelho tem em nossas vidas, não simplesmente já vou para a igreja, vou tomar o sacramento, vou servir, mas tudo começa dentro do lar. Se está tudo bem no lar, vai estar bem em outras coisas também. Mas se não tiver no lar, as outras coisas não vão estar bem. Mas a gente sempre procura nessa questão também de ler a nossa bênção patriarcal juntos, que Legal. todas as vezes que a gente estuda junto a nossa bênção patriarcal, a gente sempre compartilha algo diferente, nunca é a mesma coisa. Então, eu acredito também que ao estudarmos a bênção patriarcal junto, isso pode nos fortalecer também. Pode ser um bom desafio, hein, para essa semana, hein? Obrigada. Alguém mais gostaria de falar? E sobre o desafio desta O semana, da Elias semana gostaria de passada? falar. E sobre o desafio desta semana? Elogiar todos os dias e não falar palavras negativas. Escrever uma carta de amor e deixar em um local que ele ou ela possa encontrar, mas que fosse assim como uma surpresa também. E aí, amor, passei no teste? Eu... Passou? Não, não, no primeiro teste, esquece o segundo. Mas aí Dá o não é, microfone para ele. olha, Dá o microfone para ele. nós tem a questão do elogiar e a questão do não falar palavras negativas. Você falou alguma coisa? Eu também faço isso. O elogiar e o da palavra negativa. Conseguiu focar nisso como um desafio na semana? Pensar. Na Consequentemente. na verdade, é consequência, porque na verdade é hábito. Ele, às vezes, ele gosta de se colocar muito para baixo, mas eu sou aquela pessoa que coloca ele para cima toda a vida. Sempre, sempre. Ah, que bom. Agora você pode responder para a gente se isso faz diferença para você. É sempre bom ter uma pessoa ao lado, né, para poder te apoiar, porque justamente faz parte, né, do cônjuge. Um tem que apoiar o outro, né?
E não fica só lá na hora do sim ou não, as palavras lá, é na tristeza, na alegria, né? Então, a gente tem que levar isso para toda a vida. Então, é sempre bom, né? E realmente fez efeito, né? Porque nos ajuda a ter mais ânimo e nos ajuda a nos levantar, né? Nossa autoestima. Então, o casal, ele tem que sempre fazer isso, um com o outro. Muito obrigada. Lá em casa foi uma semana muito interessante, porque a gente se propôs a fazer isso, mas a gente compartilhou com nossos filhos. E a gente disse assim: olha, essa semana a gente quer apenas focar em coisas positivas e não falar coisas negativas um para o outro. E a gente fez uma promessa de que se isso acontecesse, a gente poderia fazer até uma viagem, talvez para um balneário, ou para um Mosqueiro, Salinas, fazer uma viagem em família, que já tem alguns meses que a gente não viaja todo mundo. E foi uma semana muito interessante. Quase que eles passaram no teste. Se não fosse o quase, teria dado Brincadeira, certo. brincadeira. Mas Mas foi diferente. A gente percebe o esforço das pessoas. Por mais que um ou outro vacila, e quando vacila, a gente, opa, não, né? Claro que às vezes tem o prêmio, né, da viagem e tudo, mas é algo diferente. A gente sente no nosso lar algo diferente. e não se trata de ter conseguido ou não, mas se trata do esforço, de você perceber que o outro de alguma maneira tentou. E se você se propor a fazer isso por mais vezes, isso vai virar o hábito tão importante que ele tá, sabe quando a palavra tá aqui e não sai? Que a Leidiane, não é? Depois de tanto tempo, né? Comentou com a gente. Então, foi interessante mesmo ver isso. E sobre a carta, foi interessante também, porque eu preparei o jornal que o Carlos falou, né? E coloquei no envelope, assim. Tá gravado, eu vou ver essa parte depois. E colocou no envelope, eu coloquei no envelope, assim, que eu queria que a página ficasse inteira. As páginas ficassem inteiras. E, e aí eu falei assim, ó, vou colocar, eu conheço meu marido, se eu colocar no local muito difícil, ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar, não tem jeito. Então eu coloquei ali na Gaveta gaveta de Garmin. nas gavetas das roupas sagradas dele, né? Coloquei lá, porque eu sei que assim ele abre todos os dias. Então, assim que ele abrisse, ele ia ver O o envelope era envelope. branco. Só que o Não envelope consegui ver. Aí o envelope era branco, aí ele abriu a gaveta e não viu o envelope. Eu falei, não é possível. Aí ficou lá um dia e meio. Eu falei, não é possível. Tá, eu tirei. Aí eu levei, e nós tivemos na quarta-feira no templo uma caravana com os recém-conversos e eu levei na bolsa e eu lá falei pro Gustavo assim, Gustavo, pega a chave do carro do teu pai. Nós estávamos com os dois carros. Pega a chave do carro do teu pai e coloca bem na frente aquele negocinho da falecida, Para-brisa. aquele negocinho Para-brisa. que abre e fecha. E você coloca lá, só que você deixa metade para fora, que é para quando ele entrar, que a gente não ia no mesmo carro, que é para quando ele entrar, vai encostar na cabeça dele, ele vai ver. Ai, tá bom, mãe. Pegou a chave e foi, colocou. Aí ele saiu primeiro. Eu fiquei esperando a Carol sair do templo. E ele foi embora para casa primeiro. Falei, poxa, que chegar em casa ele já achou, já leu, né? Só que quando eu entro no meu carro, o que acontece? Bate uma coisa na minha testa. Gustavo Gustavo colocou no meu Tá, carro e não no carro dele. Né? é muito legal. Aí eu falei assim, Gustavo, eu não entendi e tal. Tudo bem, botei de volta. Eu falei, vou fazer mais uma tentativa na gaveta dos Garments, né? Então eu coloquei lá de novo. Não é possível, ele tem que assistir. Já tinha se passado 3 dias, gente. Né? Não é possível, ele tinha que ver a carta. Aí finalmente ele conseguiu ver a carta. E quando eu cheguei em casa, no outro dia, E aí foi muito engraçado, porque eu fiz a minha cartinha, bilhete. E, que ele e aí eu compara disse com o assim, meu, né? e aí eu peguei e disse assim, vou colocar no lugar que ela vai ver, né? Mas eu disse assim, ela não fez a carta, ela esqueceu a carta. Eu fiquei com aquilo patutando, achando que ela não tinha feito, né? Então, depois que eu fiz a minha, Aí, foi que eu
Aí ele colocou a carta dele no lugar, aí quando ele abriu, que ele viu, eu falei, ai, amor, na cabeça, né? Ele contando, me perdoa, ela fez minha carta, Carol, ela fez, né? Tive que mostrar para Carol para dizer que eu tinha feito antes dela. E aí ele colocou com uma flor ali no meu banheiro, ali onde ficam os meus cosméticos, as coisas de uso diário. Ele colocou bem discretamente, ele colocou a carta, colocou a flor, uma flor amarela, e escreveu com um dos meus batons favoritos, assim, achou, né? E uma seta apontando para a carta. Quando né? correu o risco. Tá vendo? Para você ver como eu sou muito mais objetivo Então, do que imaginário. essa história pode não. Vocês vai fazer mais sentido quando nós chegarmos no momento da dinâmica que nós queremos fazer com vocês, né? Então, são dois perfis completamente diferentes, duas pessoas completamente diferentes em suas ações e seus pensamentos, né? Mas são duas pessoas que se completam nas suas diferenças, sobretudo, e isso é muito importante. E na semana passada nós falamos sobre a comunicação. Entre outras coisas, nós falamos sobre trocar a negatividade pela positividade. Porque muitas das vezes é a forma como você fala com o outro, é não entender como o outro está se sentindo, e isso faz muita diferença. E às vezes você diz assim, por que que isso poderia ter ficado um pouco melhor? Ou então a comida, só um pouquinho, tá boa, tá, mas se tivesse um pouquinho mais de sal, ficaria mais gostosa. Coisas desse tipo que parecem muito pequenas, mas dependendo do estado do outro naquele dia, pode fazer total diferença. Então, o desafio era falar apenas coisas positivas ao longo da semana e elogiar bastante um ao outro. Até porque o tema da semana era comunicação, né? E aí a gente aprendeu que uma das maiores doenças do casamento, né, entre aspas, é a falta de comunicação. Isso foi o foco da aula passada. E que a gente precisava se comunicar com amor. Quando a gente melhora a nossa comunicação, ou melhor dizendo, para poder melhorar a nossa comunicação, isso exige que a gente possa fazer mudanças no nosso caráter, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de pensar, no nosso sentimento e no nosso comportamento. A gente não consegue mudar os outros, né? Mas a gente consegue mudar. Porém, quando a gente muda, a gente força o nosso cônjuge também a mudar. Só porque você mudou. Em geral, a sua mudança provocará uma mudança na atitude e no comportamento do outro também. Isso é muito bom. A gente precisa entender isso, tá? E um ponto muito importante a ser analisado nessas duas questões é que quando você entende que a mudança principal, que você tem controle, sobretudo, é aquela que pode ocorrer com você, isso tira um pouco do peso que às vezes você costuma colocar no outro. E até da responsabilidade que você também pode colocar no outro, de que o outro não faz, de que você não faz porque o outro não faz, ou coisas desse tipo. A gente conversou muito sobre isso na aula passada. Uhum. E essa mudança e esse forçar a mudança do outro quando você muda, ela é tanto positiva quanto negativa. E é por isso que nós colocamos o desafio de você focar naquilo que é positivo, para que a mudança que ambos pudessem viver, ela fosse uma mudança boa, que fosse fortalecer a relação. Tudo bem. É uma mudança de comportamento. Olha lá, mudar a chave. Foi eu que fiz o slide. Sempre é ele que faz. E a gente sempre aprende que primeiro tem que partir de você, né? Nada acontece se você não mudar. Então, quando a gente ouve aquela frase no avião, né? Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente em sua frente. Coloque primeiro em você, para depois colocar do lado da pessoa amada. Pode ser seu filho, por exemplo, do lado de um amigo, ou do lado do seu próximo que está lá. Então, essa é a ideia. Então, quando você coloca primeiro a máscara para depois ajudar a outra pessoa, você é uma forma de amor, né? E isso a gente precisa primeiro, então, amar a mim mesmo, né? Amar a pessoa que eu sou, para depois poder amar alguém. A gente não pode dar amor se eu não tenho amor. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Essa é a ideia do slide. Por mais que às vezes possa parecer que ao colocar a máscara primeiro em mim, eu não estou demonstrando preocupação em salvar a vida do outro, isso não é verdade.
É algo que às vezes o mundo tenta colocar na nossa cabeça, que as pessoas são individuais demais para poder salvar primeiro o outro. Mas como eu posso salvar o meu marido se eu vou morrer sufocada? Como eu posso fazer algo por ele se eu estou mais doente? Como eu posso fortalecê-lo no evangelho se eu não consigo orar? Se eu não consigo estudar as escrituras, por exemplo? Não é possível fazer isso. Então, eu preciso fazer por mim para então conseguir ajudar a minha família, sobretudo o meu companheiro, a fazer também. É simples desta forma. Isso é amor. O Porque que é, como o Caio o falou, que a é gente não dá o que a proibido? gente não tem. O que é proibido é eu colocar a máscara em mim e dizer assim, bora, amor, coloca aí a máscara, bora, coloca a máscara. Mas Aí isso é por proibido. uma asmática como Você eu, está demorando é a muito. morte mais rápida. Então, E isso também pode acontecer, porque a gente fica com aquela situação de que o outro precisa ser autossuficiente, o outro precisa conseguir fazer por ele. Mas o que nós compreendemos sobre o que isso realmente significa? Porque a partir do momento que nós nos unimos para esta vida e para toda a eternidade, a partir do momento que eu estou com alguém e quero viver com ele para sempre, não existe mais eu fazer sozinha por mim. Existe nós dois fazermos por mim e nós dois fazermos por ele. isso é escriturário. Segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não é algo que a gente criou. O Salvador ensinou sobre isso e ele colocou isso como o grande mandamento, o segundo grande mandamento. Desculpa a gente estar correndo, falando, discutindo, debatendo slide, mas é porque eu queria ouvir de vocês esse próximo slide. Isso aqui, não sei se vocês se lembram, alguém falou aqui numa aula, lá na segunda aula, na primeira aula, a respeito do triângulo, do marido, da mulher, de que quanto mais eles se aproximam de Deus, mais eles ficam próximos um do outro. Acho que foi você, não foi? Foi, né? Isso. E aí eu colei, achei muito interessante, né? Eu achei essas figuras aqui que eu queria que vocês debatessem. Existem outras dinâmicas que a gente pode discutir além dessa visão que foi falada Dessa fórmula, inicialmente, né? Dessa fórmula, né? Se aproximar de Deus para se encontrar, ou o casal se aproximar. Eu queria que vocês discutissem, talvez, esse triângulo, ou outras formas da gente se aproximar como casal. Então, vocês vão ter alguns segundinhos, tanto os que estão conosco quanto aqueles que estão nos assistindo pelo Zoom. Volto a falar que você pode abrir aí a sua câmera, se desejar, o seu microfone e falar com a gente. Tá? A Fernanda Barbosa já está com o microfone aberto. Eu não sei se é porque ela quer falar conosco. Se for, pode falar. Casal X, O microfone está aqui, quem desejar falar. casal mais bonito quer falar. Olha aí. Né? Não, a gente está tentando entender o que está escrito lá. É eu, é ali? Ela, É ela, ele ou ele, ela. e Deus. Tá. Essa prova tá fácil, gente. Não, aqui, falar no microfone. Mas não vai falar. Depois eu vou levar para você falar. Vai dar para todo mundo desse ponto de vista. Pode falar. Tá. Uma coisa que eu li uma vez, que vai chegar uma hora, né, que assim, quando tem um casamento que não tem um propósito, é muito fácil você se separar, né? Mas a partir do momento que os dois estão fortalecidos espiritualmente, né? Porque uma hora falam que uma hora a aparência ela já não vai ser mais a mesma, muda com o passar dos anos e tudo mais, mas se o casal estiver fortalecido, né, o amor vai ser o mesmo, né? Porque uma hora as coisas assim do mundo vão passar, mas se os dois tiverem essa conexão com o Pai Celestial, né, estiverem próximos, né, vai perdurar por toda a eternidade, porque eles vão estar conectados espiritualmente de uma certa forma. Obrigada.
É porque os outros precisam escutar. Eles não precisam me escutar. Eu não sou uma boa influência, não me escutem. Eu acho que o triângulo ele é uma personificação de uma pirâmide, né? E uma pirâmide, para ela ficar bem estruturada, ela precisa ter a sua base, mas sem uma boa base, ela não vai ter como chegar no topo. Então, aqui é a nossa vida, né? Então, a gente, para ter um bom casamento, quando a gente tem um bom casamento, casamento estruturado, a gente chega no topo, que é chegar no reino celestial. Então, acho que é mais ou menos isso que essa fórmula aí quer dizer, né? Muito interessante. Aqui tem uma aqui que estava na sua frente. Rapidinho, já levo para você. Vai. Não, como eu estava falando aqui, as coisas desse triângulo, e ali em cima, como ele falou, o triângulo ele precisa ser bem estruturado. Se esse triângulo fosse realmente um triângulo que estivesse aqui, ele ia cair. Mas o que representa ali, às vezes, o casal se bota tão acima, né, um ao outro, que esquece do seu propósito, esquece que Deus tem que estar acima, não embaixo. Uhum. E deixa ele abaixo. Eu me lembro de uma vez eu estava dando uma aula, e aí eu perguntei uma coisa que uma vez eu assisti numa aula. Eu falei para as moças o que elas queriam que o seu esposo tivesse. E aí, até falava várias coisas, mas uma moça falou uma coisa específica que eu também botei na minha lista, quando foi perguntado, que é que a pessoa amasse a Deus acima de tudo. E aí, quando eu perguntei para aquela moça se ela amava a Deus acima de tudo, ela falou com toda certeza assim, eu amo, sim. Aí eu falei, até acima da sua mãe, que eu sei que ela amarra muito a mãe dela, ama muito a mãe dela. E ela ficou assim, e ela não precisou responder porque eu sabia a resposta dela. E às vezes falta isso, a gente amar a Deus acima de tudo, de todos. Uma coisa que eu perguntei pro Léo, quando eu estava enrolando ele, porque eu enrolei ele muito para casar com ele, eu perguntei para ele se ele amava a Deus acima, quem ele amava mais. Não foi isso, eu perguntei quem ele amava mais. E aí ele falou Deus. Só que a minha reação, ele, na época, né, achou que era outra situação, mas não, eu fiquei muito feliz pelo fato da resposta dele ser a certa. Porque quando a pessoa ama mais a você, ama muito mais a sua mãe, ama qualquer outra coisa, Deus fica em segundo plano. E uma coisa que eu converso muito é se a pessoa não está honrando o convênio que ela fez com o Senhor, por que ela vai honrar o convênio que ela vai fazer contigo? Quem é tu na roda de samba? Para ser mais importante do que o pai. E é uma coisa que eu aprendi no decorrer desses anos no Instituto, e é uma coisa que eu apliquei na minha vida. A gente está discutindo aqui, né, sobre o respeito da pessoa amar mais a si mesmo do que o cônjuge, porque o Leonardo cobra muito isso de mim. Ele fala que eu cobro que ele me ame mais do que ele ame, do que ele mesmo. Né? E realmente é uma coisa que falta um pouco de comunicação ainda no nosso relacionamento, é isso. Porque a certeza é que a gente ama a Deus acima de tudo, ok. Mas a questão de se amar primeiro do que amar outra pessoa, às vezes falta. Mais por parte de mim. Obrigada. Vou ver mais um comentário. Ela falou praticamente tudo que ia falar, mas assim, é isso mesmo, tu falou. Não, mas assim, é como se fosse perfis, né, de casais. Então, esse primeiro casal aí tá colocando o Senhor em primeiro lugar, né? E as ações que eles fazem, né, para se aproximar do Senhor, aproximam eles, né? E já os outros dois perfis, um coloca o casal à frente do Senhor, né? E o outro coloca o eu acima do cônjuge e acima do Senhor, né? Então, esses perfis que ocorrem, né? Podem, às vezes, até enganar, né? O cônjuge em relação da maneira correta, tem que ser, né? Sim, sim, entendi. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostei muito. Sim, Não pode. Brincadeira. Eu tenho uma pergunta. Vai passando. Ali, quando tá aquela pirâmide, só para ter certeza, entendeu? Para vocês vão debater em casa. É o marido ou o mesmo que são uma coisa, certo? aham. Aqui você está falando? Sim.
Oi? Sim, sim, está no mesmo nível. Sim, está no mesmo nível. Aí, é claro que as pessoas são diferentes, né? E têm comportamentos diferentes. Então, olha só. Então, foi falado aqui que eu preciso me aproximar de Deus para poder me aproximar como marido e mulher. Eu concordo. Mas uma outra fórmula também é diminuir ou estreitar essa base. Eu posso diminuir essa base e me aproximar da minha mulher ou do meu marido. E eu melhoro ou diminuo essa base diminuindo conflitos, né? Porque essa barra aqui tem a ver com conflito. Quanto maior os conflitos entre os casais, mais distante está um do outro. E, obviamente, para eu me aproximar de Deus, a gente sempre aprende na igreja que a gente precisa conhecer o Salvador, conhecer nosso Pai Celestial, ter um relacionamento com Ele. Aqui também, para eu me aproximar, eu preciso conhecer o meu marido e eu, como marido, preciso conhecer a minha mulher, né? Porque as pessoas são diferentes. Eu não posso exigir que ela se comporte de uma maneira se é da natureza dela ser uma outra pessoa. Eu preciso entendê-la e tentar ajudá-la de alguma forma. Vocês compreenderam isso? E apesar das diferenças, vocês podem observar que aqui só é possível, opa, mas pode ser aqui, só é possível se aproximar de Deus à medida que esse triângulo ele vai afinando. E essa parte de baixo que vai diminuindo. Sem essa diminuição, não é possível se aproximar de Deus. E o que causa isso? Reduzir conflitos, melhorar a comunicação, melhorar o relacionamento, conhecer a essência e a personalidade do outro também vai ajudar. E, sobretudo, ter como base em tudo isso o Evangelho de Jesus Cristo. O Salvador Jesus Cristo precisa ser o centro. E isso, então, eu vou trilhando esse caminho lado a lado com meu companheiro e vou me aproximando cada vez mais do Salvador. Certo. E com a ideia de se conhecer a essência, a personalidade um do outro, a minha personalidade, e conhecer a personalidade do meu cônjuge, a gente vai fazer uma atividade que é traçar esse perfil comportamental das pessoas, né? A gente vai fazer uma dinâmica aqui e vai conhecer como é o perfil comportamental de cada um. Então, a gente vai usar um. Amor, só um momentinho que ele quer fazer um comentário antes de você explicar aí. Vamos. Eu queria fazer um comentário sobre conhecer a personalidade do outro, né? O interessante disso é que faz com que a gente tenha a necessidade de, com o passar do tempo, conhecer e reconhecer o nosso companheiro, né? Por quê? Porque, como a Manu falou, a gente nunca permanece do mesmo jeito de quando se conheceu. E isso não é só fisicamente. Obviamente, a nossa personalidade com o tempo também muda. Pode modificar. Então, quando a gente se conheceu há 10 anos atrás, a gente tinha uma personalidade. Hoje a gente pode ter ficado mais maduro ou mais imaturo, e a gente tem que aprender a lidar com isso e evoluir, se conhecer com essas novas personalidades que vêm surgindo com o tempo. Sim. Apesar dos relacionamentos poderem começar com propósitos diferentes, isso daria uma outra aula muito interessante, porque tem escrituras muito específicas que falam acerca do propósito, de você se relacionar com pessoas do mesmo propósito. Mas Carlo, por exemplo, quando nós nos relacionamos, Carlo tinha um propósito completamente diferente do meu. Ele tinha um objetivo completamente diferente do meu. Ele queria algo e eu queria outra coisa completamente diferente. Mas, com o passar do tempo, o nosso propósito tornou um só propósito. Hoje nós temos um só objetivo nas nossas vidas. E é isso que acontece quando você coloca o Salvador como ponto central da sua vida. Tudo na nossa vida precisa orbitar em volta do Salvador. Qualquer desequilíbrio disso pode causar um desequilíbrio nas relações. E aí talvez a sensação de maturidade ela possa existir, mas nós precisamos ter a ideia de olhar para frente sempre. Para onde eu vou? Eu vou em direção ao Salvador. E com quem eu vou? Eu vou com a minha companheira. Porque quando eu levo meu companheiro, levo minha companheira, eu levo meus filhos. Eu levo muitas pessoas junto comigo. Entende? Então, eu preciso estar sempre voltada para o Salvador. E eu não posso aceitar nada menos do que isso, porque nós nascemos para sermos felizes. Salvador, ele expiou pelos nossos pecados para que nós tivéssemos uma oportunidade de sermos felizes, de sermos resgatados e, sobretudo, de voltar a viver com ele na mesma unidade que vivíamos lá, a unidade familiar. Muito bem. Ela
teu sócio porque ela usava a espada de Tandera. Tinha visão além do Além alcance. do alcance. É Muito o bem. senhor que Então, tem essa visão além do alcance. então vamos lá, vamos voltar aqui à parte séria da aula. Assim, nós vamos traçar um perfil comportamental usando um instrumento chamado DISC. Talvez alguns de vocês já tenham feito isso alguma vez na vida, porque ele é muito conhecido e é um instrumento poderoso de autoconhecimento e autoavaliação. Você passa a se conhecer melhor ao aplicar o DISC em você mesmo. Amor, antes de você continuar, gente, vocês que estão em casa nos assistindo, peguem também aqui um papel e uma caneta, um lápis, para que vocês também possam fazer essa dinâmica em Sim. casa juntos. Até porque ela é bem rápida, então na hora que começar, a gente não vai poder dar pausa. Então peguem agora mesmo enquanto vocês estão me ouvindo. Então, ele ajuda a entender como você pensa e como você age. E eu costumo dizer que cada um ou cada pessoa é diferente uma da outra. Cada um tem uma visão de mundo diferente, né? Cada um tem aquela lente particular de como enxerga o mundo. E só que isso daqui, apesar de cada um ser diferente, as pessoas, de uma forma geral, elas agem de forma semelhante. Existem perfis, né? Diante de uma situação, tem pessoas que reagem com medo, tem pessoas que reagem com coragem. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente vai aplicar esse DISC aqui para vocês, e vocês vão poder compreender, fazer uma autoavaliação de si mesmo e talvez tentar compreender o próximo, baseado no comportamento dele ou nas reações que ele possam ter. Então, vamos lá. Enquanto ele se prepara, Uhum. esse objetivo do teste não é você identificar o que está de errado no outro. Lembra que a comunicação positiva, ela permanece. Ela não foi um assunto isolado da aula passada. Ela deve permanecer conosco por toda a nossa vida, porque disso depende o sucesso das nossas relações. Muito bem. O que eu quero que vocês coloquem nessa folha de papel? Dessa forma, assim, um embaixo do outro. A igual, B igual, C igual, D igual. 4 letras com igualzinho. Tá? A princípio só. E aí, as próximas telas... Não, vocês vão colocar 4 letras e vocês vão pontuar o número de respostas A, B, C ou D. Então, vocês podem dar um espaço entre as letras. Não precisa ficar minúsculo. Você não precisa dizer mais nenhuma letra A, B, C ou D. Isso. Então, eu vou aplicar algumas perguntas para vocês nas telas seguintes e vocês vão responder A, B, C ou D e vão colocar um tracinho. Ao final, vocês dizem assim, olha, eu respondi 10 A's, 5 B, 3 C's. Tudo bem? Eu preciso saber o total de respostas A's, total de respostas B's, total de respostas C's, total de respostas D's. Tudo bem? Então, não tem como demorar. Eu vou passar a tela, vocês vão olhar as 4 alternativas e vão responder aquelas que mais se assemelham com vocês. Não é lógica, é sentimental. Eu olhar e responder, eu me assemelho mais com essa alternativa, D. Tá bom? Esse teste, ele tem no manual do professor lá como é que é o nome do manual? Que eu esqueci. Do casamento, né? Do fortalecer o casamento. Só que eu estou fazendo aqui uma versão simplificada, porque nós não vamos ter tempo para fazer o teste completo. Então, esse teste é bem simplificado, ele não está no manual, mas ele tem equivalência. Ele segue o mesmo padrão. Ele segue o mesmo padrão, tá bom? Então, olha lá. São 5 segundos para cada tela. Primeira tela. Eu me pareço mais com que palavra? A, determinado. Confiante. B, confiante. C, consistente. Ou D, preciso. Pensou, marca um pontinho lá para aquela alternativa. Entenderam aí a dinâmica? Só pode marcar uma, tá? A primeira que vier na sua cabeça. Na sua mente. E eu estou demorando porque é a primeira pergunta, mas a ideia é fazer 5 segundos cada tela. E não é para conversarem entre si, é para focarem na sua atividade. Ok, então eu vou fazer a segunda e a partir daí, a cada 5 segundos, eu vou trocar, tá? Segunda tela. Eu sou apressado, persuasivo, metódico, cuidadoso.
Terceira tela. Eu sou competitivo, político, cooperativo ou diplomata? Não, só um. Quarta tela. Objetivo, exagerado, estável, exato. Quinta tela. Assertivo, otimista, paciente, prudente. Sem comentários. Preciso. Tela 6. Fazedor, inspirador, persistente, perfeccionista. Sete. Agressivo, expansivo, possessivo, julgador. Uhum, pode ser. Tela número 8. Eu sou decisivo, flexível, previsível, sistemático. Tela número 9. Inovador, comunicativo, agradável, elegante. Número 10. Autoritário, extravagante, modesto, dependente. Número 11. Enérgico, entusiasmado, calmo ou disciplinado. Número 12. Firme, expressivo, amável, formal. Treze. Visionário, criativo, ponderado, detalhista. 14. Egocêntrico, tagarela, acomodado, dependente. 15. Inspira confiança, convincente, compreensivo, pontual. O que mais se parece comigo? Intimidante, sem cerimônia, reservado, intransigente. Tá acabando. 17. Eu sou vigoroso, caloroso, gentil, preocupado. 18. Ousado, sedutor, harmonizador ou cauteloso. 19. Força de vontade, espontâneo, satisfeito, conservador. 20. Exigente, sociável, leal, rigoroso. 21. As últimas 5. Pioneiro, divertido, tranquilo, convencional.
22, ambicioso, reluzente, regulado, calculista. Marca o que mais te parece. 23, inquisitivo, dado, né, dado de rígido, consigo, cético. É, sociável, tá mais dado com os outros. Muito bem. 24, audacioso, extrovertido, casual, meticuloso. E por último, eu sou direto, jovial, moderado ou processual. Muito bem. Aí eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Vocês vão multiplicar o número de pontos da letra A e dividir por 100 para saber o percentual, né, de cada alternativa. Entendeu? Multiplica por 4. Tipo assim, ó, vamos dizer que eu acertei 10 letras A's. Eu multiplico por 4, que dá 40, dividido por 100, é 40%. Mas primeiro, toma. Multiplicar por 4, você dobra e dobra de novo. Se der 8, você dobra para 16 e dobra para 32. No caso, 32%. Primeiro coloca quanto deu cada. Uhum. Soma aí quanto deu de A, quanto deu de B, quanto deu de C, quanto deu de D. A conta não funciona sem esse primeiro resultado. Vê aqui. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha só, ela fez diferente do que eu pedi para ela fazer. Eu pedi para fazer isso aqui, ó. É. Essa daí eu já sei qual é o perfil dela. Amor, para. Mas chegou o resultado? Beleza. Ah, então vai lá. Coloque o resultado. Então, Chegando aí. olha só. Aí eu preciso agora voar, né, amor? Porque nós temos 10 minutos aí. Deixa eles concluírem com cuidado. Todo mundo já concluiu de casa também? Soma tudo. E multiplica por 4. Multiplica Depois por... do resultado Não, da multiplica multiplicação, É. aí você divide por 100. Multiplica por 4 e depois... Já sei qual é o teu perfil também, meu filho. Irmão, amor da minha vida. Amor, abre a calculadora e vai ajudar os demais que precisam. Repetir o primeiro, por favor? Repetir o primeiro qual? A primeira pergunta? Primeira pergunta, isso. A gente pode disponibilizar isso depois. A primeira pergunta. Já? Aí, assim, as respostas Aí, essa é a primeira pergunta. Só para ela. Obrigada. Imagina. as respostas com a letra A, elas avaliam Já? esse perfil. Já? Então, olha só. O perfil diz que ele avalia 4 domínios: a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Tá? Por isso que a primeira letra chama-se DISC. Então, essa dominância, ela avalia a forma de atuação da pessoa.
como ela lida com desafios, tá? Então, pessoas que têm muita letra A são chamadas de alto D, ou altamente dominantes, certo? Pessoas com muitas letras As são alto D. Pessoas que têm altamente dominantes, a gente vai explicar um pouquinho sobre o perfil. O I é de influência, avalia como as pessoas se relacionam. Então, como elas se comunicam e o nível da capacidade que elas têm de influenciar outras pessoas. Então, quem tem muito letra B, elas são também chamadas de alto I, né? Elas são muito influenciadoras, certo? Quem tem pouco I é pouco influenciador. Quem tem muito I é muito influenciador. É isso que mais ou menos o perfil diz que quer avaliar. Quem tem muita letra C é chamado de alto S, ou pessoas com instabilidade. A gente vai lá, já vai avaliar isso aqui. Então, ele avalia como as pessoas lidam com mudanças. E a conformidade é a capacidade de respeitar regras impostas, seguir manuais, seguir protocolos, seguir regras. Então, quem é muito D, quem respondeu muitas letras D, teoricamente são Agora, muito amor, C. não tem como prosseguir se eles não finalizarem a conta, ó. Vocês não Então, finalizaram a você- conta? a gente precisa ajudar um Tá. por um. Olha, Então, tenha calma. tudo bem. Aqui, olha. Então, você teve mais respostas B do que... Você teve mais resposta B e C do que A e D, entendeu? Concorda? Então, você geralmente é mais I e mais S é mais influente e mais estável do que mais dominante e mais conformado. É isso que ele está dizendo aqui no teu teste, Coloca aí. certo? E aqui é a mesma coisa. Você é mais o quê? Você é mais C, né? Você é mais C. Você é mais estável. A gente vai já ver aqui perfil de cada um. Você é mais o quê? Você é mais A, né? É mais A, né? Tem cara de A. Mais A que eu falo é mais D, no caso, né? Que é dominante. E o que que você... Conformidade. Você deu o que mais? Deu quase empatado aí, dominante e conformidade, né? Olha, dois dominantes, difícil dar certo. Amor da minha vida. Amor, dá seu microfone, deixa que eu faça essa parte. Então, aqui é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Ah, ela é muito dominante. Ah. O D ganhou? Mas empatado D. com A, né? Aí você coloca aqui o D Então, você é muito C e D, você é muito parecido comigo. e A. E você? Ela não fez a conta. Tá. Ela é muito I, não é? Amor, ali, veja ali, por favor. Não é muita letra B? Olha, tem um monte de D, um monte de C. Olha, Mas vocês... qual foi que deu mais? Que deu mais Mas foi D. D e C, né? Mais conformidade. Coloca aqui. D e Bom. C. Parece Por um ganhou a D. E aí? É verdade. Muito A e meio que equilibrado, né? A e B, né? Sem sombra de dúvida, disparada. A, B e C. Olha, assim, eu vou já... Agora sim, eu tenho 5 minutos para falar de cada um dos perfis, Conformidade. tá? Vou explicar o que é cada um. Meu amor, vou já te explicar. Ninguém Você deu os dois, mas o seu foi o C. Sem sombra de dúvida. Olha, são 25 perguntas, tá? Ninguém é exclusivamente A, ou exclusivamente B, ou exclusivamente C ou D, tá? Não existe uma pessoa 100% de um modo. Geralmente ela é mais um, mas ela tem um pouco das outras características também, né? Quanto mais equilibrado, teoricamente melhor. Mas o fato de ser mais para uma resposta do que para outra, isso também não é errado. É o perfil da pessoa. E aí a gente vai mostrar, os psicólogos, eles juntaram isso em 4 grandes perfis, que eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho deles, tá bom? E você vai me ajudar, pode ser? Então vamos lá. O primeiro perfil, aquelas pessoas que são alta D, ou seja, que marcaram muitas letras As, elas têm chamados de alta dominância. São geralmente aquelas pessoas executoras. Elas são chamadas de tubarões, né? Então,
o que que acontece? Eles focam muito no resultado. Eles querem fazer rápido e eles perguntam muito o quê? Tá, é para fazer o quê? Me diz, é mais ou menos assim. Aí, e faz rápido. Ele tem senso de urgência apurado. Por isso, prima pela ação e pela iniciativa. Ele vai lá e faz. Ele não manda ninguém precisa mandar ele fazer. É assim que a pessoa que tem um perfil dominante. Aí, ó, são motivadas à ação, são impulsivas e práticas, fazendo a tarefa do modo mais fácil e não gosta muito de burocracia, né? É assim que é um perfil tubarão. Eles vão direto ao ponto. Eles não gostam de delegar poder, porque eles tendem a resolver seus problemas sozinhos, porque eles não querem repetir a tarefa, né? Se ele mandar outra pessoa fazer, faz errado, ele vai querer e faz de novo. É assim que é um tubarão. Tom autoritário de controle. Por outro lado, embora ele possa gostar de vencer desafios, porque ele tem como principal foco o resultado, né? Ele gosta de vencer desafios, eles podem ter problemas de relacionamento. Porque como ele quer fazer, e às vezes a gente trabalha em equipe, a gente também não tem que tomar cuidado, tem que pensar no outro. Eu não penso no outro, eu atropelo o outro. Eu atropelo o outro. Então, manda mais do que pede, fala mais do que escuta e começa a conversa iniciando com as suas opiniões. Esse é o perfil do tubarão. Vocês compreendem isso? Vocês conseguem se identificar de alguma forma? Ótimo. Lembra que é identificar a si mesmo, não é para identificar no Isso. outro. Agora, por exemplo, se eu sei se eu sei que o meu amor é tubarão, por exemplo, estou só chutando, eu não posso, vamos dizer assim, querer atrasar muito as coisas, porque ela não vai gostar. Eu preciso me equilibrar a ela. E talvez eu precise ajudar. Calma, amor, pensa um pouco, né? Relaxa, né? Chega à noite, espera aí que eu vou fazer uma massagem em você. Ao conhecer o perfil dela, eu também posso traçar estratégias para poder não gerar conflitos. Eu me conheço, sei o que eu devo, o que eu não posso, qual é a minha tendência, e ao conhecer minha esposa, eu também posso usar de estratégias para poder minimizar. Esse é o objetivo, é se conhecer e conhecer um ao outro, certo? Na tentativa de ajudar a afinar, refinar, melhor dizendo, as relações. Uhum. Porque eu passo a compreender melhor o outro. E isso é importante porque nós somos muito diferentes. Por exemplo, quando eu fiz o teste, foi muito assustador, porque eu nem vou falar que uma determinada letra foi assim de disparada, não teve nem equilíbrio. Para dizer assim, eu fiquei perto de outra, perto de menos outra. Ó, Eu ganhei de essa letra. e nós somos muito Ganhou diferentes. E nós somos não, de diferentes. disparada, Nós não somos. de equilíbrio e nenhuma outra. Olha só, não. Ela deu muito D e muito I, né? E eu dei muito S e muito C. Ou seja, nós somos completamente diferentes dentro do nosso perfil comportamental. Mas o que falta de Uhum. C, e qual é a outra letra, bebê? SC. O que falta de SC em mim, ele tem. E o que falta do D e o I nele, eu tenho. Tá, agora vamos ver o I, tá? O que é o I? O I é aquela pessoa que marcou muitas letras Bs. Então, ele é alto I, ele tem alta influência, ele é um bom comunicador. Ele é o gato, né? Todo mundo gosta de um gatinho, né? Olha que bonitinho, tudo. Então, assim, os valores dele são felicidade e igualdade. Eles gostam de fazer junto. A pergunta que eles fazem é quem? Não é o quê, é quem. Então, eles são sensíveis, têm bons relacionamentos no ambiente que atuam, falam muito, expressam seus sentimentos, gostam de contar história, metáforas, piadas, riem alto. Ela fala alto D e alto I, né? Tem grande aceitação social e facilidade de construir um consenso, porque ele agrega muita gente, chama, vamos lá, venha cá, vamos sair, vamos passear. Provoca o reconhecimento da equipe e inspira autoridade no trabalho em equipe, né? Só que elas, apesar de serem muito alegres, elas podem esconder conflitos, né? E coloca muita facilidade acima dos resultados, diferente do tubarão, que é focado no resultado.
aqui é focado, não, vai dar certo, não te preocupa. Esse é o perfil do gato, né? E às vezes ele até manipula esses resultados através de sentimentos. Então ele costuma fazer promessas que às vezes pode não cumprir, não dar conta de cumprir. Então se distrai e perde o foco com frequência, né? Porque ele vai na onda, ele quer, né? Ele quer fazer as coisas ali. Então eu conheço às vezes as pessoas muito animadas, muito empolgadas, quer fazer de qualquer jeito, e aí junta, liga para não sei quem, liga para não sei quanto. Imagina só, se eu vou dar um exemplo, eu vou fazer um churrasco. Me convida aí para o churrasco. Eu sou um gato. Me convida para o churrasco. Vai ter um churrasco quinta-feira na minha casa. Quero muito que você esteja lá. Ah, é? Poxa, quem é que vai? Eu posso convidar fulano de tal? Não, o convite é só para você mesmo. O gato vai fazer aquela animação, vai fazer aquela festa. Agora eu sou um tubarão, me convida para o churrasco. Tem churrasco quinta-feira na minha casa. Quero que você esteja lá. Que dia é? Quinta-feira, Que horas? às 19h30. Tá bom, tô lá às 19h30. Ok, combinado. Esse é o tubarão, né? Então, sem fuleiragem. Não, é só repetir o que o colega falou, o que o irmão falou. Desculpa, irmão. Ó, agora vamos ver o paciente. Paciente já. É, o médico. Vamos ver aquela pessoa que marcou muitas letras 6, que são aquelas pessoas com estabilidade. Mas é uma estabilidade com ideias, com criatividade. É a águia, né? Então, a águia, ela tem um perfil de criatividade, de liberdade. Ela gosta de fazer diferente. A pergunta que ela faz é como, né? Não é o que, não é o quem, é como. Elas são pessoas criativas e intuitivas. Elas gostam de antecipar o futuro, provocam, inspiram ideias, né? Mas elas defendem o novo, né? Elas são pessoas mais informais, embora elas possam, elas gostam mais de usar um tênis, roupas menos sociais, né? Elas são mais informais, flexíveis, prima pela liberdade, é uma águia lá. Ela não tem muitos, ela se relaciona bem com todo mundo. Ela tem muitos colegas, mas ela tem poucos amigos, né? Às vezes você acha que está tudo bem, mas só aquelas pessoas bem mais próximas realmente conseguem perceber e conhecer o sentimento de uma águia, né? Então, ela adora delegar tarefas, né? E fazer com detalhes. Esse é um perfil, por exemplo, da águia. E, por último, a gente tem um perfil bem mais organizado, né? Que é o lobo. É um perfil da conformidade. Para ele está tudo bem. O perfil, ele adora ordem e controle. A pergunta é por que eu tenho que fazer isso, né? Então, ele prima pelo fazer o certo. Ele não prima pelo resultado, ele prima por fazer o certo. Então, eles são pessoas extremamente inteligentes, detalhistas e organizadas, até demais, são extremamente organizadas. Você vai arrumar o armário, o lobo ele já pensa assim, classificar por cor, por tamanho e tudo. Eles são extremamente organizados. A águia, o ambiente da águia é o ambiente da águia também é um ambiente organizado, mas não é tão organizado quanto o do lobo. O lobo beira o toque, né? Ele é extremamente organizado. Mas a águia também. A águia, ela é organizada por conta assim, de ser prática, de querer tudo fácil, né? Mas não que seja extremamente organizado. Então, aqui, eles são extremamente pontuais, metódicos, eles dificilmente vão errar, eles dificilmente vão tomar uma decisão errada, porque quando eles têm um problema, eles analisam situações prévias, já deu certo assim, eu vou fazer desse jeito, porque eu sei que vai dar certo. Ele não corre risco. O lobo é uma pessoa medrosa, né? O lobo é uma pessoa medrosa, ele quer fazer aquela coisa certa. Então, assim, ele tem certeza e ele tem uma compreensão exata de regras. Ele tem conhecimentos específicos, ele faz um discurso bem detalhado e bem preciso das coisas. Ele tem dificuldade de se adaptar a mudanças e pode impedir o progresso por pensar demasiadamente nos detalhes. Às vezes ele pensa tanto e planeja tanto que termina não fazendo as coisas. E às vezes a gente fica lá, enrola, planeja, não sai porque tem que sair tudo certinho. Eles são muito perfeccionistas. Esse é um perfil do lobo. Então me convida aí, eu sou um lobo, me convida para um churrasco.
Oi, nós vamos no rodízio de sushi. Olha, vai ter churrasco quinta-feira na minha casa às 19h30. Quero que você vá. Ah, que legal, que bom. Tudo bem. E eu preciso levar o quê? Ah, você pode levar uma farofa. Eu vou levar o carvão também. Vai ter carvão? Tem carvão lá suficiente? Acho que sim. Tá? Será que o pessoal gosta de um coração de frango? Sim. Tá? Então, bora lá planejar quem vai levar o quê? Quem mais vai? Ele detalha tudo, entendeu? Esse é o perfil do Lobo. O perfil daqueles que marcaram muito letra C. A minha Letra, pergunta letra é D, porque desculpa. assim, desculpa aí, é C. porque a minha pergunta é o seguinte, eu Sim. vou dizer para vocês. Eu marquei 8 letra A e 9 letra D. Uhum. Então, tipo, Tem no começo, pouco de quando cada. começou a falar, eu falei assim, eu sou realmente uma tubaroa. Tudo que ele falou fez muito sentido na minha vida. Só que agora você falando, e realmente a D ganhou da A aqui na minha conta, né? Você se parece Por mais um. com o Lobo. E aí, eu também me identifico muito com lobo, então eu sou o quê? Eu sou um Veja só, tubarobo, você lobo, tem um, lobo tubarobo. você Você tem quer um falar pouco também? das duas Você coisas. quer falar? Isso é bom, porque você se adapta aos ambientes, entendeu? Você se adapta a alguns ambientes. Porque, por exemplo, esse perfil aqui, ele é muito bom, porque ele é aquele, por exemplo, no trabalho, ele é aquela pessoa que não vai discutir com o chefe. Ele adora trabalhar em equipe, mas ele é meio que subordinado. Ele nunca vai debater de frente com o chefe. E o chefe é uma pessoa que eu gosto muito de ter um Lá lobo em na casa eu equipe, sou o chefe. porque eu pego e digo assim, se o chefe disser assim, olha, faz isso aqui, eu pego e vou fazer com perfeição. É isso que eu vou fazer. Eu sou lobo, entendeu? É, é. Agora, por exemplo, se eu sou uma águia, o meu chefe pede para fazer pede para os membros diz assim, olha, faça aqui um relatório da obra missionária, tudo, tal, dos conversos, tudinho. Eu vou fazer o melhor relatório, com gráficos, com figuras, com não sei o Identificou? quê, com isso, com aquilo outro. Você Entendeu? sabe que se Porque vocês eu dois sou criativo, eu sou idealizador, eu quero fazer diferente, tá? Agora, se eu sou um tubarão, o chefe pede para fazer um relatório de obra missionária, quanto é? Tá aqui, ó, o percentual aqui, ó. Fiz aqui, entrega até antes do tempo. É esse aqui, entendeu? E só, Agora, né? acontece a melhor coisa. Sim, porque o que falta no um, o outro complementa. Essa é a visão. Aqui não, aqui exatamente. Porque já imaginou como a sua vida seria sem graça se fosse completamente organizada e não tivesse alguém que tirasse ela um pouco daquela mesmice? É o que ele traz para a sua vida. Uhum. E a Então é gente isso que a gente precisa. Quando os dois têm o mesmo perfil, o que precisa acontecer é uma dose extra de cuidado. Uhum. É uma dose extra para aquele ditado popular muito antigo e nada a ver com a realidade dos bicudos não se bicam, não aconteça Imagina na se, vida do por casal. isso que eu falei, olha, 2 tubarões, e os dois são Amor, nós morte na temos ali um testa. casal Ah, tá. Ciru que vai Então, falar com a gente. eles são muito agressivos, né? Então, eles são geradores de conflito. Então, a gente precisa. Se eu sou um tubarão, eu preciso ter mais paciência, preciso me controlar mais, preciso ponderar as respostas, preciso pausar para poder ouvir o outro, porque senão vai gerar conflito. Tem que ter mais cuidado. Os limites estabelecidos precisam ser muito claros, principalmente de comunicação, para que eles não se sobreponham todo o tempo, para que não haja conflito, para que não haja briga. Então, o amor precisa ser o equilibrador desta relação. Eu estava comentando com o Elias que quando eu era jovem, vinha para o instituto, eu fiz uma prova dessa e deu tubarão. E ele também deu tubarão quando nós fizemos. Mas agora que eu fiz pela segunda vez, o meu deu equilibrado, um pouquinho de cada. Então, com o passar do tempo, eu fui mudando. Legal. Isso é ótimo. Que mudanças são necessárias, né? E é interessante também que, agora que vendo novamente o meu perfil de comportamento, eu comecei a perceber que muitas delas foram adaptando pelo nosso dia a dia, né? Então, nosso trabalho, relação. o nosso trabalho, nossa relação, então tudo isso e precisou que meu comportamento fosse adequado para que eu conseguisse realizar o que eu tenho que realizar, né?
Você trouxe uma situação bem interessante, porque essa falta de equilíbrio é que muitas vezes geram os conflitos. Às vezes a gente não está disposto a aceitar como o outro é. O objetivo principal dessa dinâmica não é que vocês possam identificar os pontos negativos um do outro. Ok? Não é que vocês possam dizer, então, é esse o problema da nossa relação, esse é aquele outro problema, isso é o que pesa. Esse não é o objetivo. O objetivo, sobretudo, é entenderem que duas pessoas tão diferentes, elas podem conviver e serem felizes. Elas podem conviver, como, por exemplo, eu sou autodominante. E isso, as pessoas que convivem mais próximo de mim notam isso com muita facilidade. Mas eu trabalho muito bem em equipe. Eu gerencio muito bem os conflitos. Porque é influenciador. É Eu influente. consigo resolver os problemas com muita facilidade. Eu consigo enxergar o melhor das pessoas com muita facilidade. Na verdade, a menos que você me prove que eu estou errada, eu vou ver sempre o melhor de você. Eu não tenho o direito de achar diferente, a menos que você, com o passar do tempo, me mostre isso. E ainda assim vou insistir. Esta sou eu. Eu sou uma pessoa completamente fácil de conviver. Eu sou uma pessoa que falo muito, mas eu escuto com muita facilidade as pessoas, eu consigo senti-las, eu consigo compreendê-las. É. Então, a gente vai se adequando às relações também ao meio que a gente convive, Eu vou dar um foi exemplo falado. na prática aqui, por exemplo. O lobo e a águia, eles gostam muito de ser elogiados, porque eles gostam de fazer trabalhos diferentes, trabalhos perfeccionistas. E eles precisam ser elogiados por isso. Se você não elogia, ele pode se sentir frustrado. Só que o elogio dele é muito pessoal. Ele gosta de ser, olha, o chefe dele chamar ele e dizer assim, olha, parabéns pelo trabalho, foi excelente. O lobo se satisfaz plenamente com isso, tá bom? Agora você pega, por exemplo, um gato e um tubarão, não, ela gosta daquele funcionário do mês na parede, ela gosta de chamar atenção, de ser reconhecida em público, de chamar, vem cá, tudo e tal. Ela gosta desse tipo de coisa, entendeu? Então, quando ela diz para mim, por exemplo, ela me exalta aqui na frente de vocês, eu fico todo encabulado, fico todo sem graça, né? Mas eu amo quando ela me exalta no pé do ouvido. É o meu perfil, porque eu sou mais lobo e mais águia, e ela é mais tubarão e mais gato, entendeu? E aí, se ela entender isso, ela vai saber que não deve exagerar comigo, porque aquilo me meio que constrange. Vocês É por entenderam? isso que eu falo uma aula sim, outra não. Então, tá, a gente já passou da hora muito, né? A gente já É. passou da hora muito. Mas, assim, nós queremos que vocês saiam daqui com uma ideia em mente de que podem se relacionar, podem conviver com as diferenças e podem, sobretudo, preencher no outro o que lhe falta. Isso que os casais devem fazer. Eles devem conviver em harmonia, respeitando um o espaço do outro, compreendendo um ao outro, amando. Isso é o que o Senhor espera que nós façamos, como membros da sua igreja, como aquelas pessoas que conhecem a verdade, que possamos conviver e amar e ser felizes. E aí nós temos um desafio desta semana. Fala aí, irmão. Eu quero que você fale. A gente não combina. Fala. A gente pode pegar a ideia do Lucas? Não, eu não compartilhei com ele a ideia da semana. Lembra que nós falamos para que vocês pudessem trazer uma camisa branca? Quem conseguiu trazer a camisa branca? Temos um casal que trouxe, nós trouxemos a nossa. O Elia, já veio vestida com a sua? Não, né? Nem pensou, mas deu certo. Tá? Então, aqueles que não trouxeram sua camisa branca vão poder ver como a dinâmica vai ocorrer e isso vai fazer parte do desafio da semana. Então, vocês façam ao longo da semana. Qual uma das coisas que pode se tornar uma pedra de tropeço nas relações? Tá? É aquilo que a gente pensa. Já ouviram aquela frase que diz tudo que você foca expande? E ela é uma grande verdade. Às vezes, nós somos uma grande esponja e a gente vai absorvendo todas as coisas, mas a gente tem uma grande facilidade de absorver aquilo que é ruim.
E aí, quando a gente tenta acessar essas memórias, aí vem as memórias ruins do dia que eu fui magoada, do dia em que ele esqueceu de um momento importante, do dia que ele não disse eu te amo, ou daquela noite que a gente dormiu brigado, ou coisas desse tipo que acabam acontecendo nas relações. Somos pessoas diferentes, a gente acabou de ver isso, ou somos iguais demais. A gente acabou de ver isso. Né? Então, nós precisamos ser uma esponja, mas de coisas positivas. Absorver apenas aquilo que é bom, que vai nutrir a relação. Por isso, nós falamos que são memórias que nos fazem permanecer. Quando eu estou passando por uma dificuldade no meu casamento, eu preciso acessar esse campo do meu cérebro, mas que ele vai estar cheio de memórias positivas. E aí, vão ser tão positivas aquelas memórias que vai fazer com que o meu coração angustiado por aquele momento, por aquela crise, por aquela briga, por aquela situação que eventualmente pode acontecer, ela vai se diminuindo. Ela vai se diminuindo. Então, a esponja da tristeza vai sendo espremida e vai escorrendo, vai indo embora, e a esponja do amor, da positividade, das boas lembranças vai se inchando. Mas isso só é possível se eu colocar na minha cabeça as memórias boas. E é por isso memórias que me fazem permanecer. Para quando eu estiver magoada, eu acessar esse campo e dizer assim, nossa, a gente foi tão feliz naquele dia. Nós temos muitas memórias assim. Eu quero prestar o meu testemunho para vocês nesse momento, que já tivemos momentos de dificuldades no nosso casamento, em que muitas coisas foram colocadas em prova e muitas perguntas surgiram, mas eu acessei esse campo dessas memórias tão boas e eu pensei, mas por que que isso está se tornando maior do que nós sentimos um pelo outro? Por que que isso está se tornando mais importante? Por que que a nossa felicidade diária está sendo deixada de lado por um momento assim, se a gente viveu tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa, e ao acessar essa memória, eu pude sentir o meu amor por ele crescer e o meu desejo de permanecer. E aí, então, resolvemos o conflito e permanecemos. Por isso, memórias que nos fazem permanecer. E elas são importantes nas nossas relações nesses momentos de conflito. E aí, nós vamos começar a construir essa memória com uma dinâmica bem interessante, que aí vocês podem, aqueles que trouxeram, podem colocar suas camisas brancas e voltar vestidos com elas. Enquanto vocês vão fazer isso, a gente vai finalizar essa parte da aula, tá? Aqueles que estão aí conosco, sim, aqueles que estão conosco e desejarem permanecer para poder ver como a dinâmica vai acontecer, por favor, fiquem no Zoom e vejam como a dinâmica vai acontecer e possam promover isso num grupo de casais da ala ou no grupo de amigos. Vocês possam promover isso com outras pessoas também, tá bom? Mas o amor vai finalizar e a gente vai fazer oração e aí depois a gente vai para essa parte da dinâmica. Essa aula de comunicação é uma das mais longas e mais geradas. A gente ficou muito feliz de poder estudar um pouco isso. Já teve alguns cursos de casais, né? E sempre outras pessoas deram. A gente nunca tinha dado essa aula de comunicação. E foi muito bom poder estudar, e poder aprender, e poder ler um pouquinho sobre os perfis, como a gente se encaixa, se fala. Agora a gente espera que isso possa ser usado de alguma forma para ajudar todo mundo. Esse curso tem fazido muito bem para mim, né? E para o nosso relacionamento. Eu espero que isso também tenha ajudado vocês. E prestamos o nosso testemunho de que Deus ele realmente deseja que sejamos felizes juntos. E nós podemos acessar esse poder do céu ao orar juntos, ao estudar juntos, a pedir a Deus que possa abençoar a nossa relação e nos esforçarmos todos os dias para fazer o outro feliz. O outro precisa ser a nossa prioridade diária. Nada deve ser mais importante do que isso. E o outro precisa ter essa certeza absoluta para que ele possa se sentir feliz também. Sei que Jesus Cristo vive e esta é sua obra sagrada e prestamos testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Está acessível. Alguém gostaria de fazer oração para nós? Pode. É que ele pediu primeiro, tá bom?
Aí você aproveita e pede para o Senhor abençoar o alimento. Ah, perfeito. Sim. Com licença. Querido amado Pai que está nos céus, com grande humildade, agradecemos muito pela oportunidade de podermos estarmos nessa aula, podermos sentir Teu Espírito, podemos aprender um pouco mais sobre nós mesmos e agradecemos pela oportunidade que nós temos para conhecermos esse Evangelho, quando nós podemos ser abençoados por ele diariamente e poder diariamente sentirmos o amor que o Senhor tem por nós, o amor que o Senhor tem por nossa família, nossas famílias, nossa família, e sabermos que o Senhor está no nosso lado. E pedimos para que o Senhor possa nos abençoar nessa noite e, e pedimos que o Senhor possa abençoar também o alimento que nós iremos ingerir daqui a pouco e que possamos voltar de volta para nossas casas em segurança. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigada. Deixa eu só parar a gravação aqui. Eu não sei onde para a gravação, amor. Será que é nesse pontinho bem aqui? Eu vou botar bem aqui. Eu só não sei se eu salvei, mas eu parei. Tá bom, então vamos lá. Quem está com as suas camisas brancas, pode vir aqui na frente. Vai colocar? Então tá bom. Vão lá e voltem aqui com as suas camisas brancas. Oi. Sim. Não, a tinta que a gente trouxe, eu acho que não vai transpassar, mas se você se sentir mais confortável, quando terminar, você coloca. Fala no microfone aí, galera, que não tá ouvindo. Positivo, positivo. Desculpa, vamos falar no microfone. Então, vamos lá. Aqueles que forem fazer depois, tirem uma foto e mostrem pra gente como é que ficou. Coloca lá no grupo como é que ficou, tá bom? E aqueles que já têm filhos, vamos afastar um pouquinho. Aqueles que já têm filhos podem fazer com seus filhos também. Vai ficar lindo fazer com seus filhos. Então, vamos lá. Quando eu falar o que vocês têm que fazer, vão dizer assim, eu já vi isso na internet. Eu não tenho acesso à internet. Já vi isso na internet. Tudo bem. Então, tá. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fazer um coração. Esse coração vai ser aqui na frente, tá? O coração com a digital. Vou pintar bem aqui o dedinho de vocês. Aí você vem aqui, coloca aqui. Esse coração aqui nós vamos fazer, tá bom? Esse aqui, ó.
sei se vocês conseguem ver, mas nós vamos colocar... Oi? Dorameira? Ai, oxe, gente, olha que eu nunca assisti Dorama, mas tudo bem. Vamos colocar um aqui e o outro vem e coloca outro aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer um coração. Então, esse daqui vai ser o símbolo de tudo que a gente criou quanto casal. Aqueles que já têm filhos, aqueles que ainda não têm filhos, tem um ao outro, seja como for, tudo que a gente já construiu, tá bom? Vai começar com aqui, com o nosso coração. Achou? Qual a cor que você quer do seu coração? Qual a cor que você quer para o seu coração? Quer o roxo? E você? Qual a cor que você quer? Amarelo. O outro amarelo. Tá, muito bem. Vamos ver, porque tem umas que tem menos. Tá. A gente vai precisar de papel para limpar, porque a gente só tem 2 pincéis. Depois vai ter que lavar. Então, vamos lá. Vai ser o roxo você. É. Detalhista, ela quer que a opinião dela Vai. O meu é amarelo, né? Pra ir pra ela. Você não quer o amarelo? É, e nos dois, vai ficar os dois, um lado de cada coração. Eu tenho uma assim, vai ser igual, não, só assim, vai. Sopa. Amor, vai precisar ir pintando aqui logo, porque a tinta seca. Eu acho, né? É para pintar o dedo. Olha, esse pincel tá meio duro que a Carol me deu. Eu quero o grandão. Ah, moça. A digital dela é maior que a sua e essa tinta tá melhor também. Tira a camisa de baixo. Ah, era? Oh, minha nossa, não foi proposital. Desculpa. Isso é tinta de tecido? Tinta do quê? É, tinta para tecido, tá bom? Avisa lá o... Tira a camisa de baixo. Pede... Vai ficar torto no meu coração. Vai ficar falhada. Sabe o que tá acontecendo? Temos uma águia perfeita. Então, vamos lá. Marca aqui. Marca. Agora você vem e marca certinho para fazer o coração. Não machucou mais? Não, vai, põe mais para cá. Pinta aqui o que falta. Vou fazer com o dedão, vou fazer com o dedão. Né? Oi. Eu reprovei a um pouquinho no papel. Não, Tá um pouquinho no papel, só faz assim e... Entendi, podemos tentar. Tá aqui, ó. Temos o primeiro coração com a digital. Que bonitinho. Que fofo. Hã? Eu quero com o dedão. Hã? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Alguém avisou o Anderson que tá, por favor? Então, já fez o primeiro coração com a digital, tá? Agora vem essa parte. Sim, ficou ótimo. Agora vamos fazer nela, tá bom? Na Globo.